E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, no vídeo de hoje vamos falar de racionalização do denominador. Mas não se esqueça, subscreva-se no canal, dá um like e compartilhe, tá? Primeiro vamos saber o que é racionalizar o denominador. Denominador, vocês sabem, estamos a falar, quando falamos de denominador, estamos a falar de uma fração. Estamos a falar de denominador porque temos uma fração. Então, o denominador é o número que fica por baixo do traço de fração. O que é racionalizar? Racionalizar é escrever uma outra fração equivalente à primeira. Quer dizer, nós temos que tirar o radical do denominador. Se temos uma fração com um radical, não é? Nós temos que tirar o radical do denominador. Esses casos normalmente acontecem quando nós temos cálculo de trigonometria, quando estamos a calcular seno, cosseno, às vezes que nos dá resultados em que o denominador é um radical. Então aí temos que racionalizar, tirar o radical do denominador. Racionalizar é tirar o radical do denominador, escrever uma outra fração equivalente à primeira. Isso é que é racionalizar, tá? Por que nós racionalizamos? Nós racionalizamos porque a matemática disse que não se deve ter um radical no denominador, tá? É regra matemática, não se deve ter um radical no denominador. Agora, como é que nós racionalizamos? Para racionalizar, existem três métodos. O primeiro é quando tiramos o radical de uma raiz quadrada. Raiz quadrada é quando temos o índice 2. Quando racionalizamos, não é? Um denominador que tem raiz quadrada, em que o índice é 2, não é? É um dos métodos. Tem também um outro método que nós racionalizamos, não é? Quando o índice é maior que 2. Quando o índice, por exemplo, é 3, é 4, não é? É uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Então, este é um outro método também. E também podemos racionalizar um denominador quando no denominador aparece uma soma de dois radicais ou aparece uma soma de um radical com um número. Tá? Então, são esses três casos que nós podemos utilizar para racionalizar o denominador. Aqui, neste primeiro vídeo sobre racionalização, vamos falar do método, né? Quando o radical que aparece no denominador é uma raiz quadrada, é uma raiz com índice 2. Então, neste vídeo, vou falar da racionalização quando o índice do radical é 2. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, não é? 3 raiz quadrada, por exemplo, de 4. É raiz quadrada de 4, tá? Se o radical, ou melhor, se o número que estiver dentro do radical é um quadrado perfeito, então eu posso tirar o radical, ou melhor, eu posso tirar a raiz do número sem precisar racionalizar, tá? Atenção, se o número que estiver dentro do radical, temos aqui um exemplo, não é? Um número do numerador e um denominador com um radical. Nesses casos, nós temos que racionalizar. Se o número que estiver dentro do radical for um quadrado perfeito, então nós podemos tirar a raiz, né? Mesmo sem utilizar o método da racionalização. Então vamos fazer isso, vai ser igual a 3. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Sobre 2, né? E vai ser igual a 1,5. Esta fração aqui, não é? Esta fração é equivalente à primeira. Esta fração é equivalente à primeira, tá? Mas acontece que há vezes que o radicando não é um quadrado perfeito. Como é esse caso, por exemplo, 3 raiz de 6. Por exemplo, não é um quadrado de 6, não é um quadrado perfeito. Então aqui, para podermos eliminar o radical, não é? Nós temos que racionalizar. Também podíamos tirar a raiz, mas se nós tirarmos a raiz do 6, vai dar uma dízima. E para podermos então resolver, teríamos que achar a fração matriz. E aí teríamos que fazer muitos passos para achar a fração matriz para podermos resolver este exercício. O mais fácil mesmo é racionalizar. E como é que nós racionalizamos o denominador? Vamos pegar nesse radical que está aqui, não é? Raiz quadrada de 6 e vamos dividir por raiz quadrada de 6. Quanto é que vai nos dar? Vai dar 1.
raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 6 é igual a quanto? A 1. Tá? Não é isso? Então, vamos pensar. Se nós multiplicarmos 3 sobre raiz quadrada de 6 vezes 1, vai me dar 3 sobre raiz quadrada de 6, não é? Em vez de nós multiplicarmos por 1, podemos multiplicar por raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6. Tá? Vamos ver. 3 sobre raiz quadrada de 6 vezes 1 é igual a 3 sobre raiz quadrada de 6. Mas eu posso substituir 1 por este que está aqui. Então vai ficar 3 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6. Que vai me dar, tem que me dar uma fração equivalente. Então é isso que vamos fazer aqui. Vamos substituir o 1, não é? Por esta fração. Então aqui será igual a quanto? A 3 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6. Tá? Isto que está aqui é isto que está aqui. Posso apagar ali para deixar espaço, não é? Para deixar espaço. Isso aqui vou colocar aqui em cima. Raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6 é igual a 1. Agora, eu tenho aqui uma multiplicação de frações. Numa multiplicação de frações, já tem vídeo aqui no canal falando disso. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, não é? Então, vamos multiplicar. Isso vai ser igual a 3 vezes no numerador raiz quadrada de 6. E aqui vai ser raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Em cima tem um número a multiplicar por um radical. Vai ficar assim. Igual a 3 raiz quadrada de 6. E aqui no denominador eu tenho um radical a multiplicar por outro radical. Em que os índices são o quê? São iguais. Já tem aqui vídeo no canal, não é? Falando deste método. Ou melhor, desta multiplicação. Multiplicação de radicais e que os índices são iguais. O que nós fizemos? Mantemos o índice e multiplicamos os radicandos. Ou então, aqui existem dois métodos para resolver isso. Eu posso fazer assim. Posso fazer 3 raiz de 6 sobre, não é? Manter os índices, vai ser raiz de 6 vezes 6, que vai me dar 3 raiz de 6 sobre raiz de 36. Eu posso fazer assim. Mas também, eu posso fazer assim. Posso fazer também assim, não é? 3 raiz de 6, não é? Sobre, aqui vai me dar, se eu considerar, não é? Isso, um número e esse outro número são números iguais, então eu tenho uma potência em que as bases são iguais e os expoentes são diferentes. Então eu vou somar os expoentes, vou manter a base e vai me dar raiz de 6 elevado a 2. Tá? E aqui é até mais fácil de calcular, porque eu posso eliminar raiz aqui e com o quadrado. Quadrado com a raiz, isso vai me dar 3 raiz de 6 sobre 6. Já tirei o radical denominador. É muito simples fazer assim. Mas eu vou fazer desse jeito também. Daqui também já sai, porque raiz de 36 dá quanto? Dá 6. Então, vou fazer do primeiro jeito primeiro, não é? Que vai me dar raiz. Vou manter os índices e multiplicar os radicandos. Isso vai me dar 3 raiz de 6 sobre raiz de 36. Que é igual a quanto? A 3 raiz de 6 sobre 6. Este é o resultado. Já tirei o radical do denominador. E também posso fazer desse jeito, não é? Posso fazer. Vou fazer assim um risco para mostrar que podemos fazer de dois. Eu posso fazer 3 igual a 3 raiz de 6 sobre raiz de 6 ao quadrado, não é? A raiz ao quadrado aqui, elimino já o 2 com a raiz quadrada, que vai ser igual a 3 raiz de 6 sobre 6. Exatamente o mesmo resultado que nos deu ali. Então, nós podemos
racionalizar o denominador desse jeito. Racionalizar o que é? Já falei no princípio. Racionalizar é escrever uma fração equivalente à primeira, sem radical no denominador, tá? Por que nós racionalizamos? Porque a matemática disse que não se deve ter um radical no denominador, tá? E como é que nós racionalizamos? De 3 maneiras possíveis. Esta é uma das primeiras maneiras. Depois, no próximo vídeo, vou falar de uma outra maneira para racionalizar. Vou colocar mais um exemplo aqui. Vamos supor, então, não é, que o nosso radical, a nossa fração tenha 1 mais raiz de 2 sobre raiz de 3, por exemplo. Assim, não é? Nós temos que fazer o quê? Temos que multiplicar, não é, por 1 para nos dar uma fração equivalente. E eu também já sei que raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a quê? A 1. Então, eu se multiplico isso por 1, vai me dar a mesma fração. Então, eu vou multiplicar por quanto? Vou fazer 1 sobre 1 mais raiz de 2, não é? Sobre raiz de 3. Isso é igual, né? Desculpa. Vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Não é? Multiplico por 1. Isso vai dar 1. Isso vai ser igual a quanto? Agora eu vou multiplicar 1 mais raiz de 2. Que vamos multiplicar numerador vezes numerador, não é? 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Aqui no numerador, como é que vai ficar? No numerador, vou multiplicar 1 vezes raiz de 3, vai me dar raiz de 3. E vou multiplicar raiz mais, não é? Raiz de 2 vezes raiz de 3, tem aqui uma multiplicação com índices iguais, manter o índice e multiplicar os radicandos. Então vai ficar raiz de 6. Aqui vai me dar raiz de 3 mais raiz de 6. Aqui embaixo vai me dar, ora, raiz de 3 vezes 3, ou então raiz de 3 ao quadrado, tá? E isso vai ser igual, não é, a raiz de 3 mais raiz de 6 sobre raiz de 9. E vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 6 sobre 3. Dessa maneira, não tem radical no denominador. Esta fração é equivalente a esta, tá? Aqui no numerador não podemos somar porque não temos radicais semelhantes. Já tem aqui um vídeo falando de soma de radicais. Só podemos somar quando os radicais são semelhantes, tá? Então fica assim. O mais importante é que nós tiramos o radical no denominador. Tal como eu falei, não é? Podemos também fazer de um outro jeito. Quando chegamos aqui, não é? Quando chegamos aqui, isso pode ser igual. Pode ser igual a raiz de 3 mais raiz de 6 sobre raiz de 3 ao quadrado. Que é raiz, não é? Raiz de 3 ao quadrado. E aqui eu posso simplificar o que é quadrado. Quadrado, raiz quadrada. Então, isso será igual. O mesmo resultado, né? Raiz de 3 mais raiz de 6 sobre 3, tá? Então, dessa maneira, racionalizamos o denominador quando temos uma raiz quadrada, em que o radical tem o índice 2, tá? No próximo vídeo, vamos falar como racionalizar um denominador em que o índice é maior que 2. Uma raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente, tá? Bem, então é isso para o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de dar o like, tá? Compartilhar, comentar e subscrever-se no canal, tá? Muito obrigado.